Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estamos nos preparando para iniciar mais uma live desta noite, dando continuidade à nossa lição da semana passada, quando estávamos falando da igreja. Bem-vindo você que já está chegando. Dentro de alguns minutinhos vamos iniciar a nossa live. Vamos agora participar do louvor. Que você possa, neste momento, participar conosco deste louvor de adoração ao Senhor. Precisamos nos preparar porque Jesus está voltando. Não resta dúvida disso. Aleluia. Recebe neste momento, através desse louvor, uma mensagem do Senhor para a sua vida. Pode vir mais um pouquinho, por favor? Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Tenha certeza disso. O Rei Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Igreja dele, igreja sem placas, sem nomes. Sabemos que a igreja é cada um de nós, né? Aleluia. Oh, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, glórias. Aleluia. Jesus voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Que possamos ter essa certeza que o nosso nome será anunciado na volta de Cristo. Glória a Deus. Oh, glórias. Santo, santo. Aleluia. Oh, glórias. Que possamos ter a certeza disso, que breve o Senhor Jesus está voltando. Que você possa olhar ao seu redor e certamente você estará espiritualmente vendo a volta de Cristo muito próxima. Aleluia. Glórias te damos, Jesus. Aleluia.
Quero neste momento saudar bem-vindo. Por favor. Vocês que já estão conosco, irmã Edna, graça e paz, minha amada. Sentindo a sua falta, hein? Saudades, viu? Bom tê-la aqui conosco. Bem-vinda aqui. Janete, também bem-vinda. Saudade de você também, viu? Eu te enviei um convite agora bem em cima da hora, né? Mas que bom que você pôde entrar para estar conosco aqui participando. Você também é sempre muito bem-vinda, viu? Graças a Deus pela sua vida, pela sua família. E também estamos sentindo a sua falta, sentindo falta da sua visita na nossa igreja. Você deu uma afastada, apareça, tá bom? Verlândia também conosco, bem-vinda, minha querida. Bom tê-la aqui conosco também. Vamos orar a Deus neste momento. Te convido a se colocar diante do Senhor em oração. Nós sempre iniciamos as nossas lives com uma oração, primeiro confessando a Deus os nossos pecados e depois uma oração de agradecimento a Deus. Amém? Vamos juntos orar ao Senhor? Deus amado e poderoso, nós entramos na sua presença, Senhor. Te agradecendo, meu Deus, pela oportunidade de estarmos em mais essa live. Colocamos, Senhor, neste momento as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus amado, te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Olha para dentro de nós. Sonda os nossos corações, Pai. Olha para dentro daquilo, Senhor, que ainda precisa ser arrancado. Quantas coisas nós temos acumulados, guardados em lugares secretos dentro da nossa vida, do nosso coração, mas neste momento queremos pedir que o Senhor venha arrancar aquilo que é mal, aquilo que adoece, aquilo que causa dano no nosso interior, que o Senhor venha, Senhor, transformando a nossa vida de dentro para fora. Senhor, perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Também oramos a Ti em gratidão ao Senhor por mais essa live. Obrigada, Deus amado, pelo Seu sustento sobre as nossas vidas. Obrigada pelo Seu cuidado, Pai querido. Obrigada porque o Senhor é aquele que tem nos guardado, Pai. Indiferente de tudo aquilo que temos vivido, independente das situações que temos presenciado, temos às vezes também sendo tocados por situações difíceis, mas em todo o tempo o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Obrigada pelo seu socorro, pelo seu acalento, pelo seu cuidado, pelo seu abraço de Pai, pelo seu sustento e provisão sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Toma cada vida que está aqui conosco. Abra, Senhor, o entendimento de cada um. Fala aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem-vindo a todos vocês que estão conosco. E irmã Edna falando que às vezes ela está fazendo jantar, mas assim que pode ela assiste. Amém. Mas é bom tê-la aqui conosco, viu? A gente vai interagindo. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que já está aqui conosco. E nós vamos dar uma recapitulada breve na lição da semana passada, até porque alguns não estavam aqui, mas nós estamos falando sobre a igreja. Ninguém detém o avanço da obra de Deus. Por mais que o inimigo tente, por mais que pessoas procurem criar barreiras e obstáculos, ninguém detém aquilo que o Senhor tem para a igreja dele, aquilo que o Senhor tem para o povo dele. E nós lemos aqui na semana passada, eu não vou ler tudo novamente, porque senão o nosso tempo não vai dar para concluir. Mas nós lemos o Evangelho, o livro de Atos, Atos 12, capítulo 12, e bem-vinda também, Edna, Nádia aqui conosco, bom tê-la aqui, viu, minha amada?
Irmã Elvira também, graça e paz, bem-vinda aqui conosco. Sandra, Regina também, bom tê-la aqui conosco, viu, minha amada? E nós estamos então dando uma recapitulada aqui na lição da semana passada, onde nós falamos sobre o trabalhar do inimigo para tentar deter a obra de Deus, para tentar impedir que a igreja do Senhor cresça, se multiplique nessa terra. E falamos do crescimento em Antioquia, no capítulo 12 de Atos 12, né? O crescimento em Antioquia, onde o evangelho começa a crescer ali, vai se expandindo até Jerusalém e para o restante do mundo. Ele começa a crescer. Esse avanço do evangelho em Antioquia, ele cria no inimigo uma insatisfação. E o diabo, ele começa a se preocupar com o crescimento da igreja. Então, você vê que isso é lá atrás. A gente já vivia essa perseguição. E ele sempre busca estratégia e buscava estratégia para perseguir, matando e destruindo a liderança da igreja, os líderes das igrejas. E o fogo de Deus não pode ser apagado pela perseguição do homem, ou seja, nada pode tocar naquilo que o Senhor fez. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, o poder do Senhor é incomparável, nada pode superar o poder dele. E o fogo dele não pode ser apagado em meio ao ataque do inimigo, em meio ao agir do inimigo, em meio à perseguição do homem contra a igreja do Senhor. Lembrando, como nós acabamos aqui através desse louvor, de dizer que o rei está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, ou seja, o seu povo. Então não é a igreja X, não é a igreja Y, mas é o povo dele, o povo que recebeu a ele, o povo que se submeteu à vontade dele, o povo que serviu a ele em obediência. Este é o povo que Jesus vai vir para buscar. Às vezes as pessoas citam determinadas igrejas que Jesus vem buscar essa igreja. Não. Jesus vem buscar pessoas e não placas e nomes de igrejas. Mas nós precisamos discernir e estar ali cultuando a Deus no lugar onde é a palavra dele que está sendo semeada. Amém? Então, falando ainda das crises que a igreja vive e viveu lá atrás pela perseguição, pelo crescimento da igreja que começou em Jerusalém, Antioquia, Jerusalém e foi se expandindo pelo mundo. Nós vamos citar alguns pontos breves, só recapitulando a semana passada. Primeiro é o Império contra-ataca. Então aqui nós vimos que Michele Ribeiro aqui conosco também. Muito bom ter você aqui, viu, minha querida? Everton também, lá de Monte Belo. Glória a Deus, bom tê-lo conosco também. Nós vamos falar um pouco sobre o império que contra-ataca a igreja através do rei Herodes. O rei Herodes, ele prendeu alguns para maltratar e mandou matar alguns. Especialmente eu quero citar Tiago, irmão de João, que Herodes mandou matar. Quando a igreja cresce, ela incomoda adversários. E Herodes, ele na realidade se aliançou com os judeus, com a liderança dos judeus. E por conta disso, ele atacava o povo cristão. Para se aliançar com os judeus, ele atacava o povo cristão. Então, quando a igreja começa a crescer, ela começa a incomodar a pessoas, ela começa a incomodar a Satanás, ela começa a incomodar o inimigo. E Herodes foi um instrumento usado pelo inimigo, usado pelo diabo para perseguir a igreja naquele momento. Sabe, pessoas que às vezes você olha fazendo críticas e comentários sobre a igreja e no sentido de desmoralizar a igreja, de denegrir o nome da igreja, são pessoas usadas pelo inimigo.
Às vezes as pessoas se deixam ser usadas de um modo negativo. Luiz França também, bem-vindo, boa noite, a paz, bom tê-lo aqui conosco. Então, assim foi com Herodes. Herodes foi usado para perseguir a igreja. Ele foi um instrumento do diabo para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja, como está lá em Atos 12, para quem está entrando agora. Quando o inimigo não pode destruir a igreja, ele ataca a liderança da igreja. Ele começa primeiro pela liderança da igreja. Por quê? Porque é aquele que está lá na frente, na linha de frente. Quando ele derruba a liderança, automaticamente ele fragiliza toda a igreja. Então, o foco do inimigo é a liderança da igreja. Por isso que muitas vezes a gente vê, nós aqui na liderança, às vezes estamos conversando e a gente ouve nas falas, as dificuldades são grandes, as guerras são grandes, os contra-ataques são grandes. Por quê? Porque a liderança é aquele que se levanta para orar, que tem o compromisso de orar pela igreja como um todo, pelo corpo de Cristo ali, pelas ovelhas daquele rebanho que Jesus coloca nas suas mãos para que ele cuide. Então, certamente o inimigo se levanta contra a liderança. Por isso a igreja deve orar pelo seu líder espiritual. E Herodes, ele perseguia a igreja e com isso ele agradava o povo judeu, ele se aliançava ao povo judeu, ele criava ali um relacionamento mais próximo da liderança do judeu, era isso que ele queria, estar próximo da liderança do povo judeu. E com isso ele prende também a Pedro, que nós vemos aqui no versículo 5 do capítulo 12 de Atos, que diz: Maria Cida também conosco, bem-vinda, André também aqui conosco. Então, o capítulo 12 de Atos, versículo 5, diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração para ele a Deus. Olha que interessante aqui. Irmã Rita também, bem-vinda, minha amada. Pedro foi colocado através de Herodes na prisão. E muito bem trancado e muito bem guardado ali, por muitos guardas. E a igreja começa a interceder, a igreja começa a orar pela vida de Pedro, um líder querido, um líder amado. E a igreja, ela na realidade não era reconhecida naquela época. A igreja não tinha direito constitucional, a igreja não tinha influência política, a igreja não era reconhecida. Era uma instituição sem nenhum valor. Mas nem por isso a igreja deixou de clamar e de orar. E se hoje a igreja é reconhecida, claro que tem alguns países que a igreja já tem sofrido muita perseguição, mas se hoje a igreja tem voz, a igreja é reconhecida é por conta de muita oração, que veio lá de trás também. E a igreja se reunia em pequenos grupos nas casas para orar em favor de Pedro, para orar pela vida do líder Pedro, que era muito amado por todos. A liderança, ela prevalece pela intercessão. Então, precisamos nos lembrar da importância de orar e orar em todo tempo, que nós, às vezes, buscamos algumas estratégias de oração e, em muitos momentos, a gente não encontra tempo para orar, entendemos que eu só posso orar naquele lugar, naquela hora. Claro que a Bíblia diz que se eu tenho essa oportunidade, eu vou para o meu quarto e, em secreto, eu vou falar com meu Deus. Mas eu tenho liberdade de falar com Ele em todo e qualquer lugar que eu estiver. Eu posso abrir a minha boca e falar com Ele, eu posso orar em espírito, falar com Ele. Eu tenho oportunidade e liberdade para isso. Então precisamos exercitar a nossa fé através da intercessão. Interceder, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. E aqui nós vemos a importância da igreja reunida nas casas, enquanto Pedro estava lá na prisão.
E algumas coisas foram acontecendo através da oração, através da intercessão daquele povo. Por quê? Porque Deus defende a sua igreja. Não tenha dúvida disso. Deus defende o seu povo. Deus defende o povo cristão. Quando a igreja ora, Deus age em favor dela. Quando nós clamamos, Deus ouve a oração. A Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo. E Deus responde ao clamor do povo. Por isso aquela igreja clamava pela vida de Pedro. E Deus agiu através da intercessão daquele povo. E agora hoje nós vamos para a segunda e última parte dessa lição, onde nós vamos falar que Deus defende a sua igreja. Quando a igreja ora, Deus age em favor dela, como eu acabei de falar. Mas vamos ver então o que acontece quando a igreja ora. Primeiro, Deus envia paz ao perseguido. Será que você tem sido perseguido? Será que você tem sido perseguido como cristão? Eu acredito que sim. Às vezes a gente ouve palavras, às vezes nós somos humilhados, às vezes as pessoas nos questionam. Ah, mas você pode falar isso, fazer isso, estar aqui, usar isso? Mas crente pode? Então assim, a igreja ela já é perseguida. Nós já incomodamos o inimigo com as nossas práticas. Mas quando nós incomodamos ao inimigo, é importante nos lembrarmos disso. É sinal de que nós estamos agradando a Deus. E o que importa é isso, é agradar a Deus, é fazer a vontade dele. E Deus envia paz ao crente perseguido. Não importa se você tem sido perseguido, importa que o sustento na sua vida tem vindo do Senhor. Quando Herodes estava para apresentar Pedro, naquela mesma noite, ele dormia entre 2 soldados acorrentados em 2 cadeias e sentinelas à porta da cadeia, do cárcere, guardando a vida de Pedro, como está lá no versículo 6. Mas Pedro dormia em paz. Pedro dormia certo que Deus estava no controle. Bem-vindo, Wilson Ramos, também conosco, bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz. Então, Pedro dormia naquela prisão, a igreja orava lá fora nas casas pela vida dele, e Herodes ali querendo também tirar a vida de Pedro. Mas eu quero focar bem nessa frase. Pedro dormia em paz, certo de que Deus estava no controle. Você tem conseguido ter essa paz que excede todo entendimento? Bem-vinda, minha amiga Deusa querida, bom tê-la aqui conosco. Você tem conseguido dormir em paz, na certeza de que Deus está cuidando de tudo? Deus está cuidando de você? Deus sabe da sua necessidade? Pedro estava ali, trancafiado numa prisão. Pedro estava ali com ameaças de morte. E, no entanto, ele conseguia dormir em paz. A paz interior consiste numa resignação, ou seja, na certeza absoluta de que Deus está fazendo a sua vontade. Eu só consigo dormir em paz quando eu tenho a certeza de que Deus tem o domínio de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Se eu dormir ou se eu não dormir, Deus vai continuar tendo domínio sobre todas as coisas. Então, eu preciso deixar de me preocupar com aquilo que Deus tem o controle, que o comando está nas mãos dele. Eu preciso me preocupar com aquilo que cabe a mim, porque o que cabe a Deus, certamente ele estará realizando. E Pedro dormia tranquilo ali na prisão, porque ele sabia da grandeza daquele que estava guardando a sua vida. Bem-vinda também, Mancida, aqui conosco, bom tê-la conosco. Somente o Senhor nos faz dormir seguros. Somente Ele nos faz dormir seguros. E eu quero abrir para você no Salmo. Eu quero ler para você agora o Salmo 3. E nesse Salmo 3,
onde nós vamos ver o cuidado de Deus, a segurança de Deus. Salmo 3, versículo 5, que diz o seguinte: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É exatamente isso. Nós deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustenta. Certamente, e se acordamos é porque Ele nos deu mais um dia de vida. Pensa na grandeza deste salmo. Nós acordamos porque Deus nos permitiu acordar, porque muitos se deitam e não acordam para um novo dia. Então, eu deitei e dormi confiante, e assim Pedro fez, confiando que Deus cuidava dele. Por quê? Porque somente o Senhor nos faz dormir em segurança. Amém? Deus, então, envia a paz ao crente perseguido. Depois, Deus ordena que o anjo vá ao encontro de Pedro. Agora a história de Pedro começa a ser mudada. Agora as orações intercessoras começam a trazer mudança no contexto de Pedro. E tem um texto no versículo 7 que diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Não foi a igreja que enviou o anjo. Olha lá, mas Deus que enviou esse anjo em resposta à oração da igreja. Então, nós não fazemos, nós intercedemos e o Senhor age. A igreja orou e o Senhor enviou um anjo até Pedro. Os anjos participam dos exércitos celestiais e eles recebem ordens exclusivas de Deus. É Deus quem dá ordem aos anjos para socorrer o crente, para socorrer o cristão, para socorrer o povo dele. Então, o Senhor levanta os anjos para socorrer o povo dele. Bem-vinda a pastora Isaura de Manaus, bom tê-la conosco, querida irmã Wanda também, minha amada, bom tê-la aqui conosco. Então, os anjos, eles participam do exército celestial, ou seja, eles são enviados com ordens exclusivas de Deus para socorrer o seu povo. Eles são espíritos ministradores que servem ao povo de Deus. Às vezes, a gente vê as pessoas preocupadas em fazer oração para o seu anjo da guarda. Mas eu te digo que muitos anjos cuidam de nós. Muitos. Bem-vindo, irmão Adelelmo, também. A paz, irmão. Então, muitos anjos cuidam de nós. Mas a Bíblia não cita em nenhum lugar que você tem o seu anjo da guarda, que eu tenho meu anjo da guarda. A Bíblia diz que tem exércitos de anjos guardando as nossas vidas. Então, existem anjos que cuidam de nós. Anjos que trazem mensagem do Pai para nós. E tem uma citação aqui de Lutero que ele diz: um anjo é uma criatura sem corpo, criada por Deus para o serviço do cristão na igreja. E ainda João Calvino também cita: os anjos são os despenseiros e administradores da beneficência de Deus para conosco. Então, olha lá, o anjo está a serviço de Deus para atender o povo de Deus. Ele é um enviado de Deus para nós, para cuidar, para guardar, para trazer aquilo que Deus tem a nos entregar. E mais uma condição: Deus derrama luz nas nossas trevas. Glória a Deus por isso. Marina Santos, bem-vinda. Neuza Valim também. Bom tê-las conosco, viu? Então, o que eu preciso me lembrar? Deus derrama luz nas nossas trevas. Amém, aleluia. Porque quantas vezes nós nos sentimos desesperados e a luz de Jesus vem sobre nós. E tem um texto também no versículo 7 que cita: uma luz iluminou a prisão. Uma luz entrou ali na prisão.
junto a Pedro, e essa luz iluminou toda a prisão. E ela foi enviada por Deus. Foi o Senhor quem enviou essa luz ali, e especificamente onde Pedro estava. Olha que interessante, era uma luz celestial que não acordou aos guardas. Somente Pedro viu essa luz. Somente Pedro recebeu essa luz. Então esse anjo veio ali e essa luz foi enviada de Deus para que Pedro visse, somente ele visse. E todos aqueles guardas que estavam cercando ali a prisão não acordaram, continuaram adormecidos. Essa luz é extraordinária, miraculosa. A luz, ela ilustra a glória, a pureza, a sabedoria e a direção de Deus. Então, Deus estava enviando ali a sua glória através dessa luz. A direção dele para Pedro naquele momento. Bem-vinda, irmã Milene, também, a paz, minha amada. Então, essa luz de Jesus é que entrou ali, que inundou a prisão onde Pedro se encontrava. E essa luz simbolizava a palavra de Deus e simboliza, o melhor, a palavra de Deus, o evangelho de Deus e a influência de tudo isso na vida do povo de Deus. A Bíblia diz que ao crente nasce luz nas trevas e diz mais que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então essa luz de Jesus está sobre nós, mas nós precisamos compartilhar dessa luz. Aqueles que estão nas trevas precisam conhecer a luz, o brilho de Jesus, aquilo que Jesus tem derramado sobre nós e que nós precisamos compartilhar com outros. Bem-vindo, Dulce Tenga, também conosco. Bom tê-la aqui conosco também, minha amada. Deus nos conduz do cárcere para a liberdade. Deus nos conduz da prisão para a liberdade. Às vezes, muitas pessoas não entendem esse processo de liberdade que a Bíblia cita, que nós somos livres para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para orar, para falar com Ele em todos os momentos. O anjo desperta Pedro, que dormia, e diz a ele: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava acorrentado, e quando o anjo diz a ele: levanta-te, as correntes caíram, se desfizeram ali. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, ou seja, veste as sandálias, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Olha o comando de Deus através da vida daquele anjo. Aquele anjo foi enviado por Deus com uma missão dentro do cárcere, para alcançar a Pedro ali. Enquanto a igreja lá fora, reunida nas casas, clamava pela vida do líder Pedro. E Pedro fez exatamente como o anjo ordenara. Mas ele não sabia direito o que estava acontecendo. Mas se o anjo falou, é de Deus, ele obedeceu. E eles passaram pelos guardas e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. E aquele portão se abriu automaticamente. Olha o trabalhar de Deus em detalhes. Quando o Senhor age nas nossas vidas, Ele age minuciosamente. Ele age nos mínimos detalhes, nas menores coisas, nas principais. Ele age de um modo pleno, complexo. Tudo que Deus faz é bom. Lembra disso. A palavra dele diz que tudo que ele faz é bom e perfeito. Então, automaticamente, aqueles portões se abriram. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, os vigias que estavam ali, eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E eles enveredaram, ou seja, caminharam, avançaram por uma rua.
e logo adiante o anjo se apartou dele. O nosso Deus é o Deus que abre portas. Aquele anjo foi ali especificamente para que Pedro fosse retirado da prisão. E todo esse processo que Deus fez através da vida do anjo, através daquele anjo, para que Pedro fosse liberto da prisão, foi um processo elaborado pelo nosso Deus. E às vezes a gente quer questionar o modo de Deus agir, o modo de Deus trabalhar. O tempo que ele está realizando, a forma dele realizar, com quem ele está realizando, onde, e isso não cabe a nós. Nós só precisamos receber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus concede a mim, porque às vezes o Senhor deseja me abençoar, deseja me tirar da prisão, deseja me tirar do cárcere, mas eu estou distraída, ocupada com coisas sem valor, ocupada com coisas que me tiram do foco da presença do Senhor. E Pedro estava ligado, ele não estava entendendo muito daquilo, mas ele estava se submetendo a tudo aquilo que o anjo foi dirigindo na vida dele para que ele fizesse. E Deus é o Deus que abre portas. Ele nos abriu a porta para os céus através de Jesus. Que você tenha essa certeza. Através de Jesus, Deus abriu a porta para os céus. Através de Jesus, a nossa liberdade até o Senhor foi concedida. Hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai. Hoje nós podemos falar com o Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós não precisamos ir até o templo e pedir que o sacerdote seja o intermediário do nosso pedido, da nossa solicitação, não. Hoje nós falamos direto, com livre acesso ao coração do Pai. Ele abre portas para a pregação do Evangelho. E eu quero aproveitar para abrir aqui um parênteses. Ele abre portas para que a palavra dele seja semeada, para que você e eu plantemos a semente no coração daquele que ainda está nas trevas, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não foi liberto. Então o Senhor está abrindo portas. E eu te digo mais essa noite, você que está aqui nessa live, lembre-se disso, de que você tem um compromisso com Deus, no ID de Deus, de ganhar almas. Você faz parte desse exército, você tem um compromisso de abrir a sua boca e de semear as boas novas no coração de outros, porque um dia o Senhor permitiu que você o conhecesse. Então é um tempo de você permitir que a sua vida seja usada em prol de outros. Amém? Lembrando que Ele é o Deus que abre e ninguém fecha essa porta. Ele é o Deus que fecha a porta e ninguém abre. Então tenha certeza, se Deus te mandou ir, vá nessa fé, porque Ele é soberano. Não tenha dúvidas, por quê? Porque Deus tem a chave da vitória. Ele é aquele que te dá um comando, Ele é aquele que abre portas onde não tem, Ele é aquele que abre portas que ninguém, homem nenhum, pode fechar, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? E o quinto ponto, Deus espanta o seu povo com milagres. Deus às vezes tem um ditado aí no mundo que fala que, completamente errado, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certos por linhas certas. Deus só faz o certo. Deus só faz aquilo que é bom. Então, ele espanta o povo com a grandeza do milagre que ele faz. Bem-vinda, Elizabeth, Emília, Teles aqui conosco. Saudade de você, viu? Um beijo também. E Deus espanta o seu povo com os milagres que ele faz. Às vezes a gente se surpreende. Deixa eu contar aqui um parênteses. Eu estou escrevendo um livro,
junto com o meu esposo, com a história que nós vivemos, quando o testemunho nosso de ser alcançado por Jesus, quando nós tivemos um encontro com Ele. E nós estamos escrevendo esse livro, vamos editar esse livro, eu acredito que até o fim do ano o livro seja pronto. Está no forno, está dentro do computador. Mas quando a gente começa a falar da nossa história, ela fica muito viva dentro de nós. Por quê? Porque ela foi muito forte, algo que marcou a nossa vida, marcou a vida da nossa família. E aí eu começo a lembrar dos momentos que Deus foi operando milagres na nossa vida. E eu começo a me lembrar onde nós estávamos quando o Senhor nos amou primeiro. Quando o Senhor nos separou para Ele, para a glória dEle, para uma missão que Ele tem para nós. Então eu preciso me lembrar disso, que o Senhor tem uma missão para cada um de nós. E Ele, na nossa caminhada na fé, vai operando milagres que nos deixam impactados. Pedro, já fora da prisão, declara: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ele estava cônscio, não apenas com a libertação, ele tinha certeza do cuidado de Deus e do milagre de Deus sobre a sua vida, mas também dos intentos malignos de Herodes, quando Herodes e o povo judeu se levantavam contra ele. Então ele tinha certeza do milagre de Deus, da liberdade que Deus lhe concedeu, tirando-o do cárcere. O cristianismo é a religião do milagre. A revelação, a encarnação, a ressurreição e a conversão são provas disso, de que Deus opera milagres na nossa vida. Se nós formos aqui abrir para testemunho, certamente cada um de vocês tem inúmeros milagres que já recebeu do Senhor para compartilhar. E nós não podemos nos esquecer disso. Sempre que tivermos oportunidade, precisamos abrir a nossa boca e comentar e compartilhar do que o Senhor fez na nossa vida. Isso é testemunho. Em todos os cultos nossos de domingo, eu abro para testemunho. Alguém deseja compartilhar de um milagre, de um testemunho, de algo que viveu do Senhor nesta semana? E isso é muito bom. É bom ouvir o que Deus tem feito na vida das pessoas. A igreja que estava reunida na casa de Maria também ficou espantada quando Pedro foi até lá. Por quê? Porque eles sabiam que Pedro estava preso e eles não acreditaram que era Pedro que estava ali batendo a porta. E quando Maria viu Pedro e disse: é Pedro? E eles: você está louca? E ela, porém, persistia em afirmar que era Pedro. E então eles disseram: é o anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. E então eles abriram e viram a Pedro e ficaram atônitos, ou seja, espantados. Mas como Pedro estava preso com tantos soldados? Como que Pedro escapou da prisão? Mas a igreja teve fé para orar, mas ficou espantada com a resposta da oração. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos por um milagre, como eu orei, muitas pessoas comigo orou, como a minha amiga Deusa que está aqui, como um grupo de amigos orou comigo e igrejas. E quando o milagre aconteceu, eu fiquei estarrecida com aquilo. Então, às vezes a gente ora por uma situação, clamando a Deus, esperando um milagre. E quando o milagre acontece, nós nos espantamos com a grandeza de tudo aquilo. Mas esse é o poder do nosso Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Ele é grande e soberano. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então não se espante não, seu milagre vai chegar. Creia nisso
Creia nisso, Deus não se esqueceu das suas orações, dos seus pedidos. O mesmo aconteceu com Zacarias, quando ele orou pedindo a Deus um filho. E quando o anjo lhe trouxe a resposta, ele não acreditou, ele se espantou. Deus exerce o seu juízo. Herodes Agripa I, que na realidade era neto de Herodes o Grande, ele não tinha prestígio em Roma. E por isso ele procurou o apoio dos judeus, por meio do apoio dos judeus que se alegravam quando Herodes perseguia aos cristãos. Por isso Herodes estava envolvido na perseguição dos cristãos, para se aliançar com o povo judeu, com a liderança do povo judeu. E ele matou Tiago, mas não conseguiu matar a Pedro. Deus, porém, exerce sua justiça sobre Herodes. Às vezes a gente pensa que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas se esquece também que Deus é justiça. Deus nos ama, mas Ele é justo. Não se esqueça disso. Deus é justo. Com Deus não tem engano, não tem mentiras, não tem falcatruas, não tem negociações. Deus é amor e justiça. Não se esqueça disso. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E ele foi comido de vermes, ele expirou, ele morreu, ele se deteriorou por conta dos vermes. E foi num dia de festa, em homenagem ao imperador Cláudio, que Herodes, vestido de túnica, feita de prata, todo ornamentado ali, recebeu a visita de um anjo. A visita não foi para libertar Herodes, muito pelo contrário, foi para feri-lo mortalmente, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele era usado para perseguir a igreja de Jesus, a igreja do Senhor. O motivo pelo qual Herodes foi executado, olha bem, foi exatamente porque ele não deu glória a Deus. Ele não glorificou a Deus. Esse era o motivo. E certamente para todos quantos seguirem o exemplo dele. Então não se esqueçam que a honra e a glória pertencem somente a Deus. E não se esqueçam de adorar somente a Ele. A Bíblia diz que somente Ele deve ser adorado. Bem-vinda, irmã Rita, também conosco. Bom tê-la aqui, minha amada. Então, não se esqueça disso. Não adore a ninguém. Não adore a nenhuma coisa. Adore somente a Deus. Cuidado com as palavras. Eu adoro macarrão. Eu amo, eu gosto muito, mas eu adoro a Deus. Somente Ele deve ser adorado, glorificado, engrandecido, louvado em todo o tempo. Amém? E de acordo com o historiador Joséfo, Herodes sofreu dores terríveis 5 dias antes da sua morte. Então Herodes, o rei, pagou o preço por não adorar, por não glorificar o nome do Senhor. Às vezes a gente se ocupa com coisas pequenas e se esquece da grandeza daquele que está acima de todas as coisas. Bem-vindo, irmão Claudemir, aqui conosco. A paz, meu irmão. Todos os dias tem me mandado mensagem de bom dia, de boa noite. Às vezes eu não consigo responder, mas é uma honra tê-lo aqui conosco, viu, meu irmão? Deus abençoe, bem-vindo. E para concluir, o império das trevas atacou a igreja, mas Deus defendeu. Deus sempre defende a igreja, o seu povo, o povo de Deus. Pedro foi solto
mas Herodes morreu. E a palavra do Senhor crescia e multiplicava, a igreja avançava. E hoje a igreja avança, a igreja cresce e prevalece pregando a palavra de Deus. Somos perseguidos? Sim. E como somos? A igreja é perseguida, o povo de Deus tem sido perseguido, mas Deus continua nos sustentando. E não é porque muitos se levantam, não é porque Satanás se levanta contra a igreja do Senhor que o evangelho vai deixar de ser pregado. Ele continua a avançar. A igreja precisa continuar a pregar a palavra, a semear as boas novas, para que todos os povos e nações conheçam a palavra de Deus. E só para concluir, a igreja cresce quando cada membro cumpre a sua missão. Você sabe qual é a sua missão no reino de Deus? Você tem uma missão. Pense que a missão não é só de um líder da igreja, de um pastor da igreja. Não. A missão é de cada um de nós. Um dia o Senhor te tirou lá do meio do lixo. O Senhor foi te buscar lá onde você estava. Assim Ele fez comigo. Ele me mostrou a luz. Ele me tirou das trevas e me apresentou a luz. E aí Ele foi mostrar que Ele tinha vida abundante para mim. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Apresentar Jesus. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser luz. Nós somos luz e sal nessa terra. Então essa luz de Jesus precisa estar em nós. É a luz que traz esperança, que traz fé, que crê no Deus vivo, que crê no Jesus que não está numa cruz, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E que vive e reina no nosso meio. Não adore aquele que está numa cruz, porque a cruz está vazia. Ele vive aqui no nosso meio. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele se faz presente. Então, esse é o Senhor que está junto de nós e que espera que nós possamos cumprir a nossa missão, papel pelo qual nós fomos chamados. A igreja subsiste pela missão, assim como o fogo subsiste pela queima do combustível. Então, a igreja vai continuar a avançar, a igreja vai continuar a levar, a semear as boas novas, através da minha vida, da sua vida e de tantos outros que o Senhor tem levantado. Às vezes a gente reluta, fala, mas Senhor, eu não tenho tempo, o Senhor sabe que eu tenho uma vida tão atribulada, tão cheia de coisas para fazer. Pense nisso. Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor acrescenta. Priorize as coisas do Senhor, que Ele vai te ajudar a cumprir a sua agenda do dia. Não comece fazendo aquilo que você quer fazer. Comece fazendo aquilo que Deus está te mandando fazer. Abrir a sua boca e semear a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Amém? Como igreja do Senhor, nós estamos aqui com o propósito de fazer a vontade dEle. Amém? Aleluia. Vamos agora, a irmã Rita está aqui pedindo oração, está com tontura desde domingo. Vamos colocá-la então em oração. Oi? Sim. Vamos orar nesse instante. Não sei se tem mais algum pedido de oração. Tem, pastor? Tá. Então, só a irmã Rita que deixou aqui um pedido de oração. E as pessoas que estão aqui na nossa lista e cada um que está conosco. Irmã Rita pedindo oração, que vai fazer o teste de Covid amanhã. Pastor Roberto, irmã Irene também conosco. Bem-vindo, queridos. Oremos por essas pessoas, vamos colocá-los em oração. Acabamos de falar agora que a igreja reunida em casa. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu
local reunido com a sua família e com amigos, talvez, mas vamos exercitar essa fé da igreja que orou e Pedro foi liberto. Vamos exercitar essa fé orando por essas pessoas que estão enfermas. Amém? O Maurício também fez cirurgia ontem. Maurício já está nas nossas orações, né, irmã Cida? Que está fazendo tratamento de câncer, é isso? Por favor, confirma aqui para mim. Ele é o primeiro aqui da lista, tá bom? Vamos orar nesse instante. Temos alguns pedidos de oração pelas pessoas que estão em tratamento de câncer, como o Maurício. Amém, irmã Cida. O Maurício, o Júnior, Jai, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Sônia, Iracema, Silvia, Helena, Antônio e André Ferro. Essas pessoas a gente vai orar daqui a pouco, mas são pessoas em tratamento de câncer. Aí temos alguns casais, como a Bruna, que pede para ela esposo, a Lúcia, ela e o esposo, Isabel, ela e o esposo, André e Cida, também José e Roseli, Pedro e Juliana. Oramos também aqui pelas pessoas agora, pela Lia, o Léo, o Rogério, o Celso, o João, a Damiana, a avó Ana e a avó Luzia, a Isabelle, aquela jovem que teve AVC, que está em tratamento. Eu estou sem informação dela. A irmã estava aqui na nossa live. Se ela ainda estiver conosco, a Daniele, por favor, me dê notícias. O Oscar, a Jaqueline, que está grávida de gêmeos e que testou positivo para o Covid essa semana. Que Deus também esteja lá visitando a sua vida e os bebês. O Walter, de Monte Belo. A Adriana Endrigo. A Débora, uma jovem também num quadro de recuperação de depressão. O Júlio César. A Lisa, a irmã Lisa, que está aguardando por uma cirurgia, pela 5ª cirurgia da bexiga. A Cida, de Cabo Frio, que está num quadro de tratamento de diabetes. O pastor Cosme, que perdeu a esposa, que Deus possa fortalecer. O Edson e o Jefferson, o filho, que perderam a mãe, a esposa do Edson e mãe do Jefferson. A Cecília, que teve uma fratura no fêmur e que passou por cirurgia também. O João Gabriel, por trabalho. Também Sônia e Ney. A família da Silvia, nossa querida irmã, que está em tratamento de câncer e que a mãe fez uma cirurgia. Ela até postou aqui na semana passada e veio a falecer nesse dia. Então, oremos também que Deus esteja fortalecendo a família da Silvia Brancalhão, que o Senhor possa fortalecer a cada um deles, e também pela irmã Rita Coiate, que está com tontura hoje, e a irmã Rita Araújo, que vai fazer o teste do Covid amanhã. Temos ainda essa família, Elza, Adalto, Júlio, Jéssica, Giovana e Lara, já estão bem, graças a Deus. Renata e a mãe também já está bem, graças a Deus, que estiveram com Covid. Manuela, eu não tenho informação da Manuela. E Antônio e Marielle, é um casal de idoso que também estão cometidos de Covid, lá de São Paulo. A Bruna, que também testou positivo, eu não tenho notícia, depois a irmã Rita me passa quando puder. A Tânia, o Arthur, que é o esposo, o filho Bruno e o filho Gabriel. A família da irmã Elvira, do irmão Celso, o esposo, a Tânia, a filha dele, o Arthur é o genro e Bruno e Gabriel, os netos, que testaram positivo para o Covid também. Oremos neste momento, queridos, por cada vida. Eu peço que você esteja junto comigo em oração nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus e juntos aqui nós vamos clamar. E certamente
O Senhor é aquele que ouve a oração da sua igreja. A Bruna já está bem. Glória a Deus. Amém, irmã Rita. Glória a Deus. Oremos neste momento. Amado Pai, nós estamos diante do Senhor neste momento. Ó Pai querido, assim como a igreja do Senhor esteve ali reunida, clamando pelo Pedro, um líder amado, um discípulo querido, a igreja orou e o Senhor ouviu a oração da igreja e libertou a Pedro e salvou ele das garras de Herodes. Nós oramos aqui, Pai, por cada uma dessas vidas agora. Repreendemos desde já espírito de enfermidade, todo tumor, toda ação maligna, todo câncer alojado nessas vidas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor alcance a cada um que está enfermo aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar nessas vidas agora. Ó Deus, em cada situação, também nos relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre casais. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão abatidos, com depressão, com síndrome do pânico, que o Senhor possa, Senhor, tomar aqueles que estão enfermos com qualquer tipo de enfermidade. Nós, como igreja aqui reunida, clamamos, visita, meu Deus, a cada vida. Senhor, põe a tua mão de cura sobre essas pessoas agora. Liberamos uma palavra de cura na autoridade do Senhor sobre essas vidas. Também sobre aqueles em tratamento de Covid, que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada um deles dessa lista, mas principalmente em todos aqueles que estão num leito de hospital, que testaram positivo, que estão aguardando, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar da tua unção sobre eles agora, a unção de cura, quebrando barreiras, ó Deus, trazendo cura sobre cada um, Pai. Nós liberamos uma palavra de fé sobre eles, profetizando cura sobre cada vida agora. Deus poderoso, pedimos, alcance essas vidas agora. Alcança também os profissionais da saúde que têm se empenhado, Senhor, e que têm se desgastado com jornada dupla, Senhor, para poder socorrer aqueles que estão enfermos. Eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um. Guarda, Senhor, essas vidas, sustenta eles. Ó Deus, que o Senhor venha blindá-los, que o Senhor venha protegê-los. Sabemos que principalmente aqui em Paulínia, mas certamente em todas as regiões, os profissionais têm sido muito atacados, têm sido contaminados pelo vírus. Pedimos, Deus, guarda cada um deles, Pai, suas famílias também. O Senhor tome a nossa nação, abençoa a nossa nação, Deus de poder. Nós, em nome de Jesus, intercedemos pelo nosso país, de cada canto agora, de cada estado, em cada cidade, em cada lugarejo. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite agora, Senhor, a nossa nação. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, libertar a nossa nação de todo espírito de enfermidade, de toda ação deste Covid, de todo o Ômicron, de tudo aquilo que tem trazido enfermidade, morte, hospitalização, Senhor, sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Pedimos também, meu Deus, uma oração específica agora a todos esses queridos que estão desalojados por conta dessa chuva, que perderam as suas casas, mais do que isso, que perderam seus queridos, os seus familiares, famílias inteiras que foram cobertas pela enxurrada, que tiveram as suas casas destruídas e perderam a vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha confortar os corações de cada um deles, que o Senhor venha, Senhor, a consolar esses corações. Oh Deus, em nome de Jesus, vem também suprir, Pai, aqueles que estão sem uma roupa seca para vestir, sem uma cama seca para deitar, para repousar o seu corpo. Senhor, aqueles que perderam tudo, quanto nós vimos ali, através da televisão, quantos em desespero, porque tiveram tantas dificuldades de adquirir os seus eletrodomésticos, suas mobílias, e que agora estão sem uma cama para morar, sem um teto. Pai,
nós pedimos a sua misericórdia, clamamos pela sua misericórdia sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus, alcance essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, traz uma palavra de conforto a esses corações. Usa, Senhor, as vidas para alcançar essas pessoas, Pai. Fortalece elas na fé, Senhor. Que a palavra do Senhor possa chegar a esses corações, trazendo esperança e consolo a esses corações. Oramos também pela família Brancalhão, pela família da irmã Silvia, que os anjos do Senhor possam estar ali, acampados ao redor de cada um, fortalecendo os corações, renovando as forças pela perda dessa querida. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada um, meu Deus. Fortalece a Silvia em tratamento de câncer, renova as forças dela, Pai. Eu sei que ela está fragilizada, já pela enfermidade, agora pela perda da mãe, mas que o Senhor coloque a sua mão sobre ela de poder e sustenta a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eu oro ainda, Deus poderoso, por esses queridos que estão nessa live. Visita cada um, Senhor. Visita, ó Deus, o lar de cada um, os familiares de cada um. Senhor, vai tocando agora, vai blindando, vai protegendo, guardando a cada um. Mas principalmente, Senhor, desperta os corações para que haja consciência em nós de nos protegermos e também de proteger ao outro. Que continuemos, Senhor, no propósito de proteção, de máscara, de álcool, de distanciamento. Pai, precisamos, nos ajuda, Senhor, a nos lembrarmos de que a pandemia não passou, de que ainda precisamos cuidar, Senhor, de proteger as nossas vidas e de outros. Em nome de Jesus, Pai, guarda cada lar, abençoa cada família com saúde, traz, Senhor, cura naqueles que estão enfermos, como a irmã Rita Coiate também, a irmã Rita Araújo, que o Senhor possa tocar em cada uma, Pai. Na autoridade do Senhor, eu abençoo a cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por permanecerem aqui, por participarem conosco dessa live. Estaremos de volta na quarta-feira às 19 horas com a nossa live novamente de escola bíblica, de estudo da palavra, e em breve esperamos estar presencial. E também no domingo estamos ali no bairro Copelote, na rua Aurora Frediano de Camargo 180, com o nosso culto às 9 da manhã, culto presencial. Senhor abençoe e guarde você e a sua casa. Beijo no coração de todos.